Glória a Deus. Então, pessoal, nós estamos nessa série de mensagem poderosa chamada Emanuel. Então, como nós já vimos nas outras pregações, Emanuel significa então Deus conosco. Emanuel então é um nome profético citado em várias partes da Bíblia, no Antigo Testamento, mas também no Novo, em Mateus 1:23, para se referir à pessoa de Jesus Cristo. Então, o legal é você saber que naquele tempo as pessoas aguardavam o Emanuel, porque eles tinham a promessa que um dia o Messias viria para a terra. Então era o Emanuel aguardado, eles sabiam que um dia ia chegar. E hoje nós temos o Emanuel conosco, presente através do Espírito Santo. Então nós temos naquele tempo o povo aguardando Deus conosco, e hoje, claro que ele nos veio naquele tempo, realmente ele veio para aquele povo, mas hoje nós também temos o Deus conosco através do Espírito Santo em nossas vidas. E talvez você esteja no meio dessa série e você não percebeu o quão poderoso ela é, o quanto Deus quer se mostrar a você, o quanto Ele quer estar presente em sua vida. E Jesus quer se mostrar a você. Ele quer se mostrar. Ele não quer que você saiba simplesmente que Ele está com você, mas Ele quer se manifestar. Ele quer te tocar. Ele quer fazer algo diferente com você nessa série. E quando você chega perto da presença de Deus, você começa a ansiar pela presença de Jesus, você vai ver que Ele está muito presente. Muito presente. Essa semana passada, eu tive um discipulado com o pastor lá na Bruni, e nossos discipulados geralmente são marcados por coisas muito engraçadas que acontecem conosco, né? Umas corujas tentando raptar, ovo caindo no céu, é uma coisa assim, muito engraçada. Mas claro que também nossos discipulados são também marcados por palavras fortes. E muitas vezes o discipulado, na verdade muitas vezes não, todo o nosso discipulado é baseado na Bíblia, baseado em Deus. Nós estávamos no ano da Bruni falando de Deus, falando de como Deus é perfeito. Começou a cair estrela cadente. Nós vimos algo magnífico, a lua nascendo, perfeito mesmo, sentindo a presença de Deus. E aí, quando a gente se escora no carro, eu olhei para o céu e vi assim: pastor, nossa, pastor, você viu essas nuvens? Parece que tem algo diferente com elas. Aí o pastor olhou para o céu e pensou, ficou refletindo um tempo, as nuvens se formando. E quando nós percebemos, o pastor falou: Luiz, olha só, é uma boca sorrindo. Eu olhei para o céu também, vi, fiquei espantado com aquilo. Deus fez uma boca enorme sorrindo para nós. Incrível, incrível. Quando for aplaudir essa experiência. E no meio dessa série, nós percebemos que realmente Deus está conosco. É uma confirmação de Deus que está gostando da nossa conversa. Porque quando você fala de Jesus, você fala dele, a presença do Senhor vem sobre nós. E se você for parar para pensar no tempo de Jesus, ele era uma figura pública muito diferente. Ele era muito diferente. Na verdade, ele tinha uma lista diversa de amigos bem estranhos naquela época. Ele andava com prostitutas, vítimas de lepra, cobradores de impostos, centuriões romanos, pessoas ricas. Ele andava com todo tipo de pessoas. Mas tinha uma diferença. Aonde Jesus estava, tinha alegria. As pessoas amavam estar com Jesus, porque a presença dele é uma presença alegre. Ela é uma presença alegre. E atualmente, ele continua assim. Aonde Jesus está, tem que haver alegria, tem que haver amor, porque Jesus era assim. Então não importa muito essa classe social. Você vai ver que Jesus não se importava com a classe social, e nós também não temos que nos importar. Não importa a sua posição política, não importa a forma que você está hoje, o que importa é você saber que Ele quer estar contigo, e Ele está contigo, amém? E hoje eu vou falar então sobre 3 aspectos da vida de Jesus, baseado em Apocalipse. Nós vamos falar sobre os seus ouvidos, sua boca e seus olhos. Então, nós vamos perceber o quanto os ouvidos de Jesus estão atentos a nós. Nós vamos ver e ouvir a sua voz, e também ainda nós vamos poder sentir os olhos
de Jesus penetrantes e fixos em nós. Amém? Vamos para o ponto 1 então. Seus ouvidos estão inclinados. Vamos ler o texto. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 livres caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Apocalipse 5:8. Então, nós vemos em Apocalipse um jeito todo especial de Deus tratar as orações do povo dele. Ele colocava as orações, então, em taças de ouro. Pensa só, se você na sua casa tivesse lá um talher de ouro, algo de ouro, você não serviria para qualquer ocasião. Você não comeria com ele todos os dias. Certamente seria só para algo muito especial, para você, quando você fosse receber alguém muito importante. Então você veja o quanto as nossas orações são importantes para Deus, na simbologia. Que as nossas orações estavam nessas taças de ouro. Então isso significa todo esse modo especial de Deus escolher as nossas orações. Então, ele importa com o que você ora, ele se importa. As orações, na verdade, você vai ver na Bíblia que elas chegam a Deus de uma maneira suave, agradável. A Bíblia fala também que é como se fosse um incenso, aquela fumaça aromática, chegando até a presença de Deus. E Deus recebe isso. E a Bíblia ainda nos mostra que o Senhor, Ele está sempre com os ouvidos inclinados para nós falar a Ele. Deus quer que nós chegamos até a presença dEle para falar. Deus espera isso, Deus quer isso de nós. Deus, Ele não despreza nenhuma oração do coração arrependido. Deus não despreza orações. Muito pelo contrário, Ele quer que você ore cada dia mais e mais. Ele quer que cada dia você esteja mais ainda na presença dEle. E tem uma frase que eu pensei fazendo essa mensagem, que diz o seguinte: da rádio do seu coração, Deus é o melhor ouvido. Da rádio que toca no teu coração, Deus é o melhor ouvido, porque Ele está sempre atento a você. E Davi ainda nos Salmos, ele nos mostra que Deus sempre ouve as orações dos perseguidos, Ele ouve o grito dos oprimidos, Ele ouve os necessitados, Ele ouve. Jesus está sempre atento a nós. Então é lindo você perceber isso. É majestoso, na verdade, você perceber que o Deus, o Criador de tudo, Ele espera que você chegue no seu quarto e fale com Ele. Ele espera isso de você. Ele quer que você fale com Ele. Ele quer. Só que muitas vezes, em vez de nós irmos para o caminho de Deus, em vez de nós irmos para a presença dEle, nós usamos outras coisas para nós falar. Nós usamos outras pessoas para falar. Em vez de nós irmos para Deus, que é o Criador de tudo, que pode resolver nossos problemas, nós vamos para outro caminho. E muitas vezes nós vamos lá, temos um problema, e nós vamos falar com os nossos vizinhos, que são limitados e não podem nos ajudar. Ou muitas vezes você vai para amigos, você tem um problema sério, em vez de você ir falar com Deus, você vai lá e fala com os seus amigos, sendo que eles também são limitados para te ajudar. É claro que as pessoas são usadas por Deus para falar conosco, muito disso, a maior parte que Deus fala com você, realmente através das pessoas, mas a primeira pessoa a ouvir você falar tem que ser Deus. Não tem que ser as pessoas. Você está com um problema, está com uma dificuldade, vai para Deus em primeiro lugar. Depois, se Deus quiser usar uma pessoa, Ele vai usar. E Ele usa. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que ir para Deus. Ou ainda você vai para os seus parentes. Ou pior ainda, você vai para o Facebook. Eu já vi várias pessoas desabafando no Facebook. Até hoje eu não entendi o que leva a isso. O que leva a isso. Eu acho muito engraçado. Ai, não sei o que, aconteceu isso comigo, eu estou muito triste. Eu nunca ouvi alguém falar, fala o seguinte, embaixo no comentário, né? Fala o seguinte, já passei por isso, faz isso. Nunca vi nenhum comentário disso. E o Facebook é muito inteligente, né? Pergunta o que você está pensando. E aí você nem pensa e fala. E Deus não quer isso. Na verdade, Deus quer saber o que você está pensando.
O Twitter, na verdade, pergunta para você o que está acontecendo. E você coloca lá o que está acontecendo. Mas na verdade, Deus quer saber o que está acontecendo com a tua vida. Por mais que Ele saiba, claro que Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de você. E nós podemos citar ainda várias outras redes sociais que mostram o que está acontecendo na nossa vida, que falam sobre nós. E nós esquecemos de Deus, Criador do céu e da terra. E nós temos que ir para Ele. Nós temos que falar com Deus. Porque, sério, gente, as redes sociais não vão solucionar nada. Não vão solucionar. Ou ainda você envia uma indireta pelo Facebook. É terrível, né? Todo mundo sabe, aquela pessoa, que não vou dizer quem, que tem cabelo preto e olhos azul. E fez tal coisa, mas eu não vou falar o nome. Sério, que vai. Não, mentira, vai ajudar o quê fazer isso? Não tem. Então, se você usa o Facebook para desabafar, fale isso, não é legal. Não é legal mesmo. Vá para Deus, ore a Deus, Ele quer te ouvir. Procure Deus, que Ele quer conversar com você e Ele vai resolver o teu problema. Essa é a diferença. O Facebook não resolve nada, mas Deus sim, Ele tem poder para resolver a tua história. Então, chegue com o seu pedido diante de Deus. Chegue com o seu problema diante de Deus. Vá para Ele com o seu agradecimento. O importante de tudo isso é você fazer uma oração sincera. Não adianta também, pessoal, a nossa vida está uma desgraça, dificuldade em cima de dificuldade, está ruim mesmo. Aí você vai orar para Deus: Deus, muito obrigado pela vida que tu me deste. Não podia pedir uma vida melhor do Senhor. E a vida é difícil. Deus deve estar pensando, cara, esse cara aí que eu fiz, tem uns parafundamentos lá. Eu estou largando as dificuldades para ele se tocar na vida e ele não percebe. Então faça uma oração sincera. Se está difícil, olha Deus, Senhor, por que tu está fazendo isso na minha vida? Tem uma parte que o pastor pregou sobre a arca da aliança, que a arca caiu, um cara atrás da arca, botou a mão, o cara morreu. Aí Davi: Senhor, eu estou irado contigo. Eu deve ter pensado, né? Mas quem que é Davi? Quem que é Davi? Mas ele foi sincero: Senhor, está difícil, por que tu fez isso? E Deus quer isso de nós. Deus quer essa sinceridade no nosso coração. Nós temos que ser sinceros. Em 2 Crônicas 7,4 diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então, se nós levarmos uma vida de cristão verdadeiro, se nós estarmos humilhados na presença de Deus, se nós estarmos conectados com Deus, Ele vai ouvir do céu, porque Ele está atento a nós. Então, os ouvidos do Senhor, eles estão conosco, eles estão perto, mas basta nós falarmos, basta nós irmos para Ele. Nós temos que ir para Ele, nós temos que despejar o nosso coração para Deus. É Ele que pode resolver a nossa história, é Ele. Então, tire esse tempo e vá para a presença de Deus. Fale o que você está sentindo, todos os seus sentimentos, tudo aquilo que aconteceu de ruim, aquilo que aconteceu de bom, não importa. Vá a Deus e faça uma oração sincera, porque Ele está com os seus ouvidos atentos em nós. Ele está conosco, prestando atenção na nossa vida. Amém? Vamos para o ponto 2, então. Ponto 2, então. Sua voz é poderosa. O texto agora é de Apocalipse 19:15. Da sua boca saiu uma espada afiada, com o qual ele vencerá as nações. Ele as governará com uma barra de ferro e pisará as uvas do sangue de furor, da ira de Deus Todo-Poderoso. Então, tem uma frase que vai nortear esse ponto, que é a seguinte: Jesus está sempre falando, mas o seu idioma não é o nosso. Ele está sempre falando, mas o idioma não é o nosso. Então nós vemos essa figura de Jesus saindo com essa espada da boca. E a espada, na verdade, ela é uma das principais armas do combate corpo a corpo. Ela foi usada muito antigamente pela infantaria, pela cavalaria, e mesmo até depois da invenção da arma de fogo, mesmo depois dessa invenção, eles continuavam usando a espada
para batalhar. Então, a espada, ela significa guerra. Quando você vê uma espada, vem com uma espada, você geralmente lembra de um soldado. E a Bíblia fala aí que a espada de Deus, ela é uma espada de 2 fios, de 2 gumes. E a própria palavra do Senhor diz que ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer outra. A espada de Deus, ela é mais penetrante do que qualquer outra, sendo capaz de dividir alma e espírito, junto em medulas, pensamentos e intenções do coração. Então ela é poderosíssima. E a espada, ela serve tanto para você atacar o seu inimigo, quanto para você se defender dele. Ela tem essas 2 utilidades. Ela é usada para o ataque e para a defesa. Então, é claro que na espada de Jesus, que está saindo da sua boca nessa visão do Apocalipse, um lado é para atacar e um lado é para defender. Agora imagine essa cena. Imagine Jesus, a visão toda de Apocalipse, no capítulo 19, diz que ele vem do céu com um cavalo branco, com os seus cabelos brancos, com olhos de fogo, uma espada saindo da boca, com um exército de anjos ao redor. Essa é a visão de Jesus que nós temos em Apocalipse. Então pense só, a voz de Jesus, ela não é brincadeira. Ela não é brincadeira. Essa mesma voz de Jesus que fala conosco através do Espírito Santo é a mesma voz que fez a terra se criar. É a mesma voz. É a mesma voz que deu ordem para a terra, ordem para a luz. A mesma voz é a voz que fala conosco. Agora, uma coisa que, na verdade, fazendo um curso da mensagem, uma coisa que me irrita pessoalmente, é você passar por alguns lugares da cidade, ou em outro lugar do país, isso é algo normal, e você vê uma imagem de Jesus com os braços abertos, chorando, triste, uma visão coitadinha até, né? Você olha, está louco, você sente pena de Jesus naquela cruz. E é claro que o que ele fez foi importantíssimo, e realmente ele sofreu naquele tempo, mas foi naquele tempo. Jesus passou por aquele sofrimento que é estampado muitas vezes nesses lugares. Mas hoje, Jesus já não é mais assim. Hoje, Jesus é o Jesus do Apocalipse, que o olho dele vem fogo, está com uma barra de ferro que vai governar as nações, com um cavalo, com capa vermelha que governa as nações, o sangue do povo. Esse é o Jesus que nós queremos. É esse Jesus que está vivo. É um Jesus como um leão. E não mais essa imagem triste. É esse Jesus que nós queremos. E nesse versículo, então, que nós lemos, então, nós vamos ver que a boca de Deus está fazendo essa espada, e essa espada, ela vem até nós também. Esse ataque, como eu disse, que a espada significa ataque e defesa, Jesus nos ataca com essa espada também. Porque ele corta, muitas vezes, aquilo que não agrada nas nossas vidas. Jesus não ataca apenas os inimigos, ele também nos ataca, ele também nos corta. Ele também faz com que nós deixamos coisas de lado. E quanto mais nós ouvimos a voz de Jesus, para mais perto ele nos leva, mais coisa ele nos pede. Jesus não brinca de Deus, nós também temos que brincar de seus filhos. Então Deus vai pedir coisas assim, ele vai querer cortar coisas da tua vida assim. Talvez ele vai pedir para você cortar amigos, talvez ele vai pedir para você cortar falsas religiões, crenças que não vêm de Deus. Talvez ele vai pedir para você cortar família, essa família, talvez ele peça sua família para você cortar. Talvez ele peça para você cortar algumas paixões. Os adolescentes eles chamam de crush. Talvez Deus peça muitos crush nessa noite. Os adolescentes estão chorando agora. Eu estava tanto no meu crush. Então Deus pede. E Ele corta na nossa vida. Então, simplesmente, muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, só coisas boas, né? Nós queremos dizer, né, que quando Deus abriu o céu no batismo de Jesus e veio aquela voz, esse é meu filho amado, que me dá muita alegria. Muitas vezes nós só queremos ouvir isso de Deus. Nós só queremos ouvir que nós somos filhos amados e damos alegria. E Deus fala isso para nós.
Deus se alegra na nossa vida, sim. Só que, na maioria das vezes, Deus pega coisas, Deus usa a sua espada para cortar coisas que não vêm dele, para que a gente consiga chegar mais perto ainda da presença de Deus. E você pode estar pensando então, mas como que Deus fala? Como que Deus faz para falar comigo? Como Ele faz então para pedir essas coisas, para cortar essas coisas na minha vida? E por incrível que pareça, Deus fala de diversas formas. Deus pode falar dentro de nós, através do nosso espírito. Deus pode falar com a sua voz dentro de nós. Ele pode sim falar com uma voz audível para você escutar. Ele pode falar através de sonhos que você tem. Pode falar através de visões. Pode falar através da Bíblia. A Bíblia é fantástica. Se você quiser ouvir a voz de Deus todos os dias, lê a Bíblia todos os dias. Porque aquilo ali é Deus falando contigo todos os dias. Então você não pode dizer que Deus nunca fala contigo. Se você não lê a Bíblia, aí realmente, Deus não vai falar. Mas se você lê a Bíblia, Deus está falando contigo. Através de músicas, através de pessoas, através de pregações. Então, Jesus está sempre falando. Mas o idioma dele não é o português. O idioma dele não é o nosso. Ele usa os seus meios para falar conosco. Mas ele está sempre falando. A voz de Jesus, então, ela é uma espada. Então, certamente, quando ele falar com você, pode doer. Pode doer. Pode ser que você vai ter que abandonar várias práticas que você tinha. Porque a voz de Jesus é uma coisa séria. Mas cada vez que você ouvir a voz dele, ele vai te trazer mais para perto. Cada vez que ele te pedir algo, ele vai te levar mais para perto dele. E cada vez mais você vai perceber que Deus realmente está conosco. Ele está conosco. Mas sabe que a espada de Jesus ela também usa. Ele também usa a espada que sai da sua boca para nos defender. Ele nos defende de perseguições. Ele nos defende de doenças. Ele nos defende de tragédias que não são para nós. Ele nos defende. Ele nos defende do ataque do diabo, de confrontos. Ele está pronto sim para nos defender. Na verdade, nós não temos que nos preocupar com as pessoas que nos perseguem. Porque tem uma frase do pastor que se nós perseguirmos Deus, Deus vai perseguir quem nos persegue. Então nós temos que se preocupar em buscar Ele, em estar perto dEle, em ouvir Ele. Porque quando nós estivermos assim, Deus cuida dos nossos inimigos. E Deus também nos defende de fazer o que é errado. Deus nos defende. Então Deus, Ele está sempre falando conosco. Só que nós temos que ter ouvidos para ouvir Ele. Nós tiramos um tempo para orar. E aí nós chegamos na presença de Deus e começamos a falar. Que é maravilhoso. Deus quer realmente escutar. Como nós vimos no ponto 1. Mas você começa a falar. Fala toda a vida, os problemas, tudo bem. Aí, quando chegou o dia Deus respondeu e falou, dá esse trabalhão para a mãe, tchau. E Deus falou, agora que eu queria te falar, eu queria te responder o que eu tinha para dizer, queria responder as tuas perguntas. E você não parou para ouvir. Uma vez eu ouvi uma mensagem de um pastor que falava que um dos momentos mais importantes da oração é o silêncio. Quando você fica em silêncio. E quando você fica em silêncio, aí sim é a hora de Deus falar com você. Então nas suas orações também, tire um tempo para ficar em silêncio, para que Deus possa falar contigo. Amém? Amém. Vamos para o ponto 3 então. Os olhos de fogo estão fixados em nós. E a Isa está fixada os olhos comigo. Né, Isa? Vamos lá então, Apocalipse 19, 12. Os seus olhos eram como chamas de fogo. E ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Então aqui, essa outra parte sobre os olhos de Jesus, nós vamos ver então os olhos de Jesus pegando fogo. E aqui na terra, podemos dizer assim, que quando nós dizemos que quando uma pessoa está com fogo no olhar, ela significa 3 coisas. A primeira então, quando ela está muito obcecada por algo, aquela pessoa quer tanto aquilo,
que você vê que o olhar dela muda. Acaba de calma. Segundo, então, quando essa pessoa está apaixonada por alguém, que ela não consegue nem disfarçar, o olhar já entrega, que ela está queimando de paixão por outra pessoa. E o terceiro, então, é quando nós estamos bravos, estamos virados, quando você realmente não gostou de algo, você também vê que o olhar da pessoa muda. Então você pode dizer que uma pessoa está com fogo no olhar. Ou ainda, quando uma pessoa está muito determinada, nós podemos dizer então que ela está com fogo no olhar. E meu objetivo então com esse terceiro ponto é junto com vocês entender esse significado dos olhos de fogo de Jesus. Juntos vamos fazer isso. E o primeiro ponto que eu acho então, que esses olhos de fogo significam amor. Amor por nós. A primeira coisa que os olhos de fogo por nós, de Jesus, representa amor. E um amor que foi mais forte que a morte. Foi mais forte. Jesus amou tanto que ele morreu por nós. Esse amor custou uma vida. Sua vida. O sacrifício dele custou a sua própria vida. E tudo por amor por nós. Esse amor de Jesus por nós, ele não pode ser medido. E é esse amor que reflete nos olhos de Jesus. E no mundo, nós somos tentados a amar outras coisas. Nós somos tentados a amar dinheiro, sexo, conforto, ostentação, status. Nós somos tentados. Nós somos desviados, tentados a desviar o nosso amor para outras coisas, para coisas dessa terra. Só que o amor de Jesus sempre foi fixado em nós. Por isso que ele custou tudo. Por isso que ele entregou tudo por nós. Então, da mesma forma, nós também temos que manter esse fogo de amor aceso por Jesus. Porque se nós mantermos o amor por Jesus aceso nos nossos corações, esses olhos de fogo também estarão em nós. Esses olhos de fogo de Jesus significam que ele ama muito você. Que ele me ama muito. Esse amor que está no coração dele por nós, que passa para os seus olhos, é um fogo de amor poderosíssimo. E nós temos que buscar esse amor. Porque no momento que nós buscarmos esse amor de Jesus, e no momento que nós entendermos esse amor por Jesus, nós vamos perceber e ver que todas as outras coisas são acrescentadas. Se nós colocarmos esse amor por Jesus em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas a nós. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é que Jesus ama você. E esse amor por você queima no coração dele. O segundo ponto, então, que esses olhos de fogo significam é que o próprio Espírito Santo está dentro de Jesus. Jesus mesmo disse em Apocalipse: eu não quero que sejam mortos, eu quero que sejam quentes. O fogo dos olhos de Jesus é o próprio Deus dentro dele. É o próprio Deus dentro dele, fazendo arder o interior de Jesus, o seu Espírito Santo, e esse fogo passa nos olhos de Jesus. Você já percebeu que quando você vê uma pessoa que busca muito a Deus, você sabe que aquela pessoa está muito em contato com Deus, você vai perceber que os olhos dela mudam, que os olhos dela começam a brilhar. Você vai perceber isso. Agora, se também você vê que uma pessoa deixou de buscar Deus, você vai ver que aquele brilho no olhar se foi. Porque os olhos refletem muito o nosso interior. E o interior de Jesus estava cheio de fogo do Espírito Santo. E por isso que ele refletia o fogo que estava nele. Por exemplo, o que você acha que aconteceu no dia de Pentecostes? Aonde a Bíblia fala que línguas de fogo desceram do céu e incendiaram os discípulos e seguidores que estavam no templo reunidos orando. Eu acredito que esse fogo veio dos próprios olhos de Jesus que estavam fixados nele. Os olhos de Jesus estavam fixados, porque Jesus havia prometido que o Espírito Santo ia chegar. Então eles estavam reunidos orando. Jesus estava gostando daquilo. Jesus fixou os olhos e o fogo que estava nos seus olhos desceu e incendiou no dia de Pentecostes. Sabe qual é a moral disso para a nossa vida? Sabe qual a parte mais sensacional? Que esses olhos de fogo, eles continuam fixados em nós.
esses mesmos olhos de fogo continuam fixados em nós, como estavam em Pentecostes. Só que é diferente que Deus quer fazer o Pentecostes todo dia na tua vida. Todo dia. Ele quer derramar o fogo dele todo dia. Mas você tem que perceber e entender que os olhos de Deus estão fixados em você. E quando esse fogo nos atinge, esse fogo do Espírito Santo nos atinge, a nossa vida transforma completamente e tudo que está ao nosso redor transforma-se também. Tudo transforma. Essa é uma marca do Espírito Santo em nossa vida. Transformação. E nós temos que continuar buscando a Deus para que esse fogo aumente nas nossas vidas, através de orações, jejum, leitura bíblica. Quando nós fizemos isso, nós mantemos o fogo do Espírito Santo aceso em nós. E Deus quer derramar cada dia mais esse fogo em nós. Os olhos de fogo de Jesus também significam coragem. Ainda no texto de Lucas 12, diz que Jesus diz o seguinte: não pense que eu vim para trazer paz ao mundo. Meu fogo vai causar divisão. Jesus não veio só para aquele tempo para trazer paz. Ele veio para trazer guerra. Ele veio para dividir. Pensa num cara que não fugia de conflito. Era Jesus. Então você tinha aquela imagem de Jesus bonitinho, né, o olhinho claro, né, bem paciente, olhando, aquela coisa que acontecia, né? Parecia que se tocasse Jesus ia quebrar, né? Nos filmes, quando você vê, cara, muito pelo contrário. Jesus devia ser loucão, cara. Ele entrava no templo, pegava o chicote, acabava com tudo, não fugiu do confronto. Quer que ela fariseu? Ah, tá, eu vou lá também. Não, vocês não sabem que eu sou filho de Deus, cara, também, meu Deus, o que está acontecendo? Ele ia para o confronto, Jesus tinha coragem. Esse fogo no olho de Jesus também significa coragem. E coragem é uma marca de quem tem o fogo de Jesus. Coragem tem que ser a nossa marca. Por que na igreja você vê o pastor dessa igreja local falando? Não estão nem aí. Contestado, principado. Mas não estão nem aí, cara. Porque nós temos a coragem de Jesus. Porque nós sabemos que os olhos dele estão fixados em nós. Então, se você também quer que o fogo de Deus esteja sobre você, você não pode ter medo de confrontos e também não pode ter medo que as pessoas vão falar. Você não pode ter medo. Essa tem que ser uma marca do cristão. Os olhos de fogo de Jesus também significam santidade. Deus é um Deus santo. E a própria pureza, o símbolo da pureza também é o fogo. Então aqueles olhos de Jesus significavam a própria santidade de Deus. Então se você ama o Senhor de todo o coração, tudo que você fizer tem que estar baseado na santidade. Tudo que você fizer tem que se basear na santidade do Senhor. Todos os teus passos, todas as tuas decisões, todos os teus negócios tem que basear na santidade do Senhor. A gente nunca pode ferir esse princípio do Senhor, que é a santidade. Também, por último, vimos que esses olhos de fogo significam governo. Esses olhos de fogo significa quem manda. Quem manda na terra. É isso que esses olhos de fogo significam. Ele significa que Jesus é o cara. Ele é o princípio do fim. O alfa do outro, o Emanuel, o príncipe da paz, Senhor dos exércitos. Não há quem possa impedir, não há quem possa dizer não para Jesus. Não há a porta que ele fecha, ninguém abre, e a que ele abre, ninguém fecha. Não há quem possa interferir na autoridade de Jesus. E esses olhos do fogo significam isso. Significam quem comanda tudo. E quando nós percebemos que esses olhos de Jesus estão sobre nós, nós temos que entender que nós podemos tudo. Quando nós entendemos que os olhos do Senhor estão fixados em nós, esses olhos de fogo estão fixados em nós, nós podemos tudo. Em resumo, nós vemos que os olhos de Jesus, se os olhos de fogo, significam o avivamento. O avivamento. É isso que esses olhos de fogo também têm que ser. Deus quer avivar o planeta. Amém? Conclusão: seus ouvidos estão atentos, sua voz está audível e os seus olhos estão em nós. Com o Deus Emanuel nós podemos tudo. Ele está conosco, ninguém vai nos parar. Amém?